Alô, galera, começando mais um De Letra, programa número 202. João Matheus Joaquim, Matheus Afonso, Carlos Bório, o Ricardo daqui a pouco está entrando. Gente, tivemos na semana passada a maior audiência em 1 ano e meio do programa. Caraca, só que eu não vi. Eu não ia dizer isso, né? Mas assim... Acho que é isso, Matheus. Descobrimos pé frio, hein? Peço desculpas aí a todo mundo. Desde a final do Paranaense de 2024, a gente não tinha uma audiência tão alta aqui no De Letra. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência de todos que fizeram aí esse recorde. Vocês sabem, já são 10 milhões de vídeos, estamos chegando aos 3 milhões de views só aqui no YouTube. É uma loucura, realmente. Tá uma loucura. Tá tão louco, Matheus Afonso, quanto o mercado do Atlético. O mercado do Atlético é um convite à maluquice. A loucura. Cara, é difícil, assim, a gente, acho que, né, quem nos acompanha aí, principalmente uma frase que você disse no Balanço Esportivo esses dias lá na Banda B foi, cara, a gente tem que, no mínimo, por que está chegando tanta gente do mesmo lugar? Sim. A gente precisaria fazer uma pesquisa mínima e entender pelo menos quem é o empresário desses caras. E se a gente fizer essa pesquisa, todos eles têm o mesmo empresário. Então, cara, é complicado, porque assim, são jogadores que, sinceramente, a gente nunca viu jogar. Vai dizer que você acompanhava os amistosos do Besiktas para saber se o Elan Ricardo jogou bem. Pois é. Pô, é um absurdo. Vai dizer que você acompanhava todos os jogos da MLS para saber se o Carlos Teran é bom zagueiro. Talvez, pode ser um achado, pode ser. Eu acho que assim, o Atlético precisava contratar. E o que ele fez? Pô, o que está ao nosso alcance fácil para tirar a culpa do não contratamos, né? Para repetir o erro do ano passado, onde claramente o time precisava de reforços e eles simplesmente falaram que o time estava fechado e que estava tudo bem. Então, assim, o que eu vejo? Eles fizeram um movimento de contratação, mas contrataram por contratar, né? Essa é a real. Acho que pode dar muito certo, mas, assim, são apostas. O Atlético não poderia ter apostas, por quê? A informação que chega dos últimos dias é que o Elan Ricardo, para surpresa de 0 pessoas, não está bem fisicamente para aguentar um jogo. O cara não joga faz 1 ano, os últimos jogos deles foram amistosos pelo Besiktas. É óbvio que ele não vai estar com condições de chegar e resolver. Mas aí compensa, na situação que o time está, você vai esperar 3, 4, 5 rodadas para o cara estar bem fisicamente, para ele poder, para a gente ver se ele vai render algo. É uma loucura. É uma loucura, a verdade é essa. E aí o torcedor ele tem total direito de reclamar, ele tem o total direito de achar que está tudo errado, e enquanto isso a gente vai continuar vendo o Patrick jogando 90 minutos por jogo. Eu sinceramente não entendo, apesar que no jogo passado ele até saiu, faltando ali 5 minutos, mas eu continuo dizendo, é inútil. É inútil, é um jogador que, na minha concepção, fez algumas partidas boas ali, regulares, mas não justifica. Não justifica porque não ajuda marcando, não ajuda atacando, não ajuda... Ele não ajuda. E aí segue sendo um dos preferidos do Odair. Então, é difícil imaginar um prognóstico que vai fazer o Atlético... Acho que, assim, subir, esqueça. Precisa fazer uma campanha que, há muito tempo a gente não vê. E agora o risco maior, sinceramente, é fugir, pelo menos, da preocupação com a Série C. Ô, Ricardo, o jogo contra o CRB, daqui a pouco até hoje nós temos o que ninguém tem, que é um correspondente de Maceió. Nós temos essa vantagem competitiva em relação a toda a imprensa curitibana. Assim... A notícia que vem é que o Atlético está treinando o famoso bloco baixo. O Atlético vai montar uma retranca para jogar com o CRB. Então é para não perder. Talvez seja para não fazer gol primeiro, né? Daí não toma depois. Então, assim... Aí passa. Mas o 0x0... Vamos lá, o 0x0 é menos pior que o 1x1 você fazer um gol aos 40 e tanto e tomar logo em seguida, né?
É que eu sempre falo, nada tá tão ruim que não possa piorar. O Atlético tá preferindo jogar pro 0-0 do que pro 1-1. Mas assim, é perigoso. Porque por mais que o Atlético esteja ali no meio da tabela, tá meio próximo do CRB, eu bato na minha convicção, baseado em vozes da minha cabeça, que o Atlético internamente já aceitou que não sobe e está fazendo um planejamento, sei lá, se voltado para a Copa do Brasil, se já pensando em 2026. Então, assim, mas a zona de rebaixamento está batendo ali, tá chegando assim, ó, tô chegando. Se empata com o CRB e empata com o Novo Horizontino, já fica, de repente, no risco de terminar uma 24ª rodada a 1 ponto da zona de rebaixamento. 2 pontos. E aí é um jogo para você tropeçar e entrar na zona. E assim, para a Série A vale muito. O time que não está acostumado a brigar contra o rebaixamento, se entra na zona faltando ali 10 jogos, não sabe sair. A gente viu o Internacional em 2016 assim, um Grêmio em 2021 assim, o Corinthians lá atrás em 2007, assim, são vários exemplos. Enquanto tem time que passa 30 rodadas na zona de rebaixamento, consegue uma arrancada no final e escapa, porque é time que está acostumado com essa briga. O Atlético tinha se desacostumado a brigar para não cair na Série A, você imagina numa Série B. Então, assim, se o Atlético daqui 4, 5 jogos está na zona de rebaixamento, ou vamos piorar o cenário, me entra na zona de rebaixamento perdendo uma Atletiba. Cara, o psicológico dos caras não vai ter força nenhuma para sair. O ano passado foi a prova disso. O Atlético, mesmo quando estava fora da zona, você já via um cenário perigoso. Então, assim, ou o Atlético se esperta e vai para tudo ou nada, porque para mim é muito melhor, de repente, perder um jogo e ganhar outro nesses próximos 2 do que empatar os 2. Obviamente, em termos de ponto, mas assim, é muito melhor arriscar um tudo ou nada lá contra o CRB e mostrar uma resposta e ganhar uma confiança, uma moral para o jogo contra o Novo Horizontino, do que vamos segurar um pontinho lá e tentar resolver em casa. Porque esqueça, a Arena hoje não é mais a arma do Atlético. O Atlético joga melhor fora. Então, para mim, é perigoso essa estratégia de jogar na retranca lá em Maceió. Não sei o que esperar do CRB, o Borg vai falar aí, mas para mim o CRB vem para cima porque vem embalado por uma vitória e de repente aí se emplaca mais 1, 2 vitórias, o CRB volta para a briga pelo G4. E aí que eu te pergunto, Borg, que CRB é esse que a gente vai ver amanhã? Então, é como o Ricardo falou, né? O CRB veio embalado pela vitória contra o Volta Redonda. Tava ali meio murcho, né? No meio da tabela ali, querendo, tipo, será que vamos ter chance ainda de brigar pelo acesso? Ou vamos se conformar em se manter aqui na Série B garantido? E agora embalou. E assim, cara, o CRB em casa, ele joga bem melhor do que fora. Tanto que a vitória contra o Volta Redonda foi apenas a segunda como mandante, né? E em casa, o CRB tem feito bons jogos, tem dado trabalho para os adversários. E eu acho que o Atlético vai pegar uma pedreira pela frente. E como o Ricardo falou também, o clima no Atlético já está de conformismo. É bem isso. Eu acho que eles já esqueceram essa história de voltar para a Série A esse ano, já abandonaram mesmo, largaram mão. E pensar mesmo na zona de rebaixamento, escapar da zona de rebaixamento, que não é uma coisa tão absurda assim na situação que está o Atlético, né? Porque o roteiro está perfeito para isso, né? Se não ganhar do CRB, eu acho que a primeira coisa que acontece é troca de treinador, né? Porque não vai o Dair até quando? Até não ter mais nenhuma de voltar? Mas chance de voltar já não tem. Para mim, o foco do Atlético não tem chance de escapar do rebaixamento. Não, mas para mim o foco é a Copa do Brasil. Se vai que faz um jogo bom contra o Corinthians e ganha, o Odair ganha aí mais uns 4, 5 jogos de gordura. Não vão mandar embora na véspera do jogo. Se não mandaram até agora, depois de 7 jogos sem ganhar, não vai ser tendo daqui 5 dias um jogo decisivo que pode colocar o Atlético numa semifinal que vai mandar o Odair embora. Agora, João, o Atlético... Ele hoje está mais perto da ZR do que da zona de classificação, mas até a gente publicou uma matéria, né, nesses dias sobre essa possibilidade da queda da média, né, porque a Série B está muito mais apertada do que estava em outros anos. Sim, e historicamente tem caído, né, de ano a ano. Na verdade, o Ricardo trouxe todo esse levantamento ali para a gente fazer, eu trouxe depois o texto e a gente foi trabalhando tudo. Mas, de fato, a média... Como funciona uma redação? Trabalho em equipe, né, gente?
Se o pessoal aí quiser umas dicas para saber como é que faz uma equipe funcionar, não estou dizendo quem, né? Mas a gente também dá esse workshop. Enfim, mas de fato, né? Está caindo a média. Só que ainda que a média caia, ainda que tenha toda uma matemática ajudando o Atlético precisa ajudar o Atlético. Então não adianta a média cair, não adianta o quarto colocado subir com 59 pontos, o que seria bem abaixo dos 64, que é o número mágico, 68, né? Que é o número mágico. Se o Atlético também não se ajudar. Então ele precisa voltar a ganhar os jogos. Ele tem que ganhar pelo menos 11 jogos desses 16 que está faltando, né? Então é algo muito complicado, é algo muito difícil. Para escapar do rebaixamento já é um pouco mais tranquilo, porque você só precisa ganhar 4 jogos. Então se o Atlético ganhar 4 jogos daqui até o final do campeonato, meio que zera as chances de rebaixamento. Mas para o acesso, de fato, se ele aproveitar, se tiver essa queda de rendimento histórica, como tem acontecido, e ele conseguir os resultados, a chance volta a subir. Apesar de pequena, de estar em 2. Cadê? 2,2%. Mas é 2, né? 2,2%, ainda existe uma chance. Não é 0% que nem o Amazonas lá, que está com 0,048%, né? Então, ainda há uma esperança nesse meio. E tinha mais uma coisa que eu ia comentar dessa matemática, mas eu esqueci. Eu tava falando. TDAH. O TDAH puxou aqui assim e falou: já era, irmão. Daqui a pouco eu lembro. Mas é isso, então deixa a gente continuar o programa, né? 2012. Aí, garoto. O único ano que essa média passou, que foi acima dos 70 pontos, foi em 2012 e foi justamente com o Atlético, que ficou Atlético, Vitória e mais um outro time, os três empatados, São Caetano. Os 3 empatados com 71 e o Atlético ganhou no critério de desempate. Esse ano o critério de desempate fica um pouquinho desfavorável para o Atlético, porque ele já tem mais derrotas ali que os outros times. Mas tem que chegar nessa pontuação. E se chegar aos 71 pontos, aí, meu amigo, esquece. Aí não Agora, coitado São Caetano, né? O único time na história que não subiu com 71 pontos. Isso que eu chamo de azar no futebol. Isso é mais que azar, né? Um abraço para São Caetano. Um abraço para São Caetano. Ô, Ricardo, a gente tá toda essa semana, eu acho que a gente não precisa entrar, porque todo mundo já entrou nessa coisa mais tática de Zeca ou o João Almeida. Eu acho que passa também. A gente falou pouco sobre a questão emocional do time do Curitiba para o jogo contra o Remo. Né? É meio louco dizer que o time está pressionado, o líder da Série B, a melhor campanha da Série B, com 70% de aproveitamento em casa, está pressionado a ganhar o jogo, Ricardo? Tá, porque vem de 3 tropeços em casa. O time que tinha a melhor campanha disparada como mandante, de repente não ganha 3 jogos seguidos. E assim, contra a Chapecoense, o Curitiba foi melhor. O 0-0 ficou por uma questão do jogo. O 5-2 contra o Paysandu foi um ponto fora da curva, porque deu tudo certo para o Paysandu e deu tudo errado para o Coxa, porque o Coxa teve condições de ganhar o jogo. Só que aí um erro do Felipe Machado e 3 minutos depois tomar uma virada, desconcertou, porque assim, o time que não tomava gol há 6 jogos, tomar 2 gols em 3 minutos, ali acho que o fio desencapou e deu tudo certo para o Paysandu. Faz parte do futebol. O empate contra o Amazonas, para mim, que é o problema. Porque se tivesse vencido do Amazonas entre esses 2 jogos, teve uma derrota, daí vem uma vitória e um empate, estava tudo dentro do script, o Curitiba estaria hoje 3 pontos de vantagem do segundo colocado, iria tranquilo para o jogo contra o Remo. Agora, completar 4 jogos seguidos em casa, sem ganhar, na Série B, onde o fator casa é essencial, eu acho que assim, a torcida não vai cobrar, não vai ser um jogo, o Curitiba vai entrar em campo sob vaias, dá 10 minutos, errou um passe, a torcida já vai querer pedir saída de jogador, não é esse o caso. Mas se vai para um segundo tempo num 0-0, sem dar aquela pressão, um jogo morno, como foi, por exemplo, o segundo tempo contra a Chapecoense, talvez no final do jogo a torcida já reclame um pouquinho, porque a gente sabe que o torcedor está maltratado, porque vem de um rebaixamento em 2023, uma campanha péssima em 2024, de repente você está tão tranquilo, mas começa a ver os tropeços acontecerem, peraí, será que vai passar de novo por isso? Então, assim, não vejo a pressão da torcida, eu vejo internamente uma pressão e uma cobrança do Mozart e dos jogadores que precisam voltar ponto. E aí o jogo contra o Remo é ideal, porque é um confronto direto, se ganha do Remo, se tiver uma combinação perfeita de rodada, já abre 11 pontos do 5º colocado, e aí é administrar. Mas é melhor administrar empatando fora e conseguindo os resultados em casa do que o contrário. E o Curitiba, nos últimos jogos, tem feito isso.
ganhou com respeito do Vila Nova e do Novo Horizontino, se impôs fora de casa, mas os tropeços em casa acabaram compensando esse fator fora. E temos que lembrar que daqui tem o jogo contra o Remo, daí joga contra o Operário fora, e depois são 2 partidas seguidas em casa, entre elas o que pode valer a liderança, que é o confronto direto contra o Goiás, e bato na tecla. Curitiba, para mim, vai subir, não tem muito segredo, não vejo uma queda muito brusca para não subir, mas o Curitiba tem que focar no título, porque tem que conseguir uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem para salvar o calendário. E aí é sendo campeão da Série B. Então é fundamental ganhar esse jogo do Remo, principalmente contra o Goiás aqui 2 rodadas. O Curitiba, ele faz uma campanha muito boa em casa, excepcional fora. Mas o principal de tudo é que os caras que decidem resolveram começar a jogar a partir de agora, né? Esse é o problema do Coxa, né? Os homens de frente não estão correspondendo, né, a campanha do time, né? Você vê que o grande problema do Curitiba é a falta de gols dos atacantes, né? Sim. O maldo, podemos chamar assim, o maldo da campanha do Coxa é isso. Mas, cara, eu acho que é como o Ricardo falou, para mim o Curitiba já subiu, não tem como perder essa vaga na Série A. E, apesar de que vai enfrentar o Remo, que é um jogo bem complicadinho, né? O Remo é um time fraco, não é um time ruim. É um time arrumado, né? É um time bem ajeitado. Tem aquele Pedro Rocha, que é matador, não faz joga. gol. Por sorte, pro Curitiba não joga. Não, tá suspenso. Puta, graças a Deus, hein? Porque esse cara tá jogando demais, meu Deus do céu. Tá fazendo a diferença nesse time do Remo, né? E aí, João, o Curitiba ele vai para uma sequência que depois tem o Operário, né? São 2 jogos, um contra um adversário direto e depois um jogo em que o Curitiba, na história recente, vem tendo muita dificuldade, que é jogar no Germano Krieger. O que você diria que o Curitiba tem que conquistar para dizer, não, o Curitiba encaminhou de vez? Mas encontra um Operário que também está com muita dificuldade de jogar no Germano Krieger. Né? Então, eu acho que esse jogo aí vai ser 0-0. Aí o Moza comemora. Perfeito. Né? Já adianto meu palpite quando a gente for para essa rodada. Mas, de fato, o Coxa entra numa sequência que é decisiva, que conquistar pontos, principalmente... E, na verdade, está trazendo... O Coxa joga bem fora de casa esse ano, então... Pode ser que ele consiga aproveitar essa ainda organização que o Alex está tentando trazer para o time do Operário e consiga trabalhar melhor ali fora de casa. E aí ganhar de 1-0, fazer 1-0 em cima do Operário do Germano Krieger é pedir para o Mozart retrancar e pronto. Né? Trazer os 3 pontos para Curitiba. Mas antes disso, de fato, contra o Remo, a sorte é que o Pedro Rocha, se não me engano, não foi o Pedro Rocha que fez os 2 gols no primeiro turno? Foi 1-0 pro Remo, o gol dele. Foi 1-0, né? 1-0. Para mim que foi 2-1. Foi 2-1, foi contra a Ferroviária. Foi um gol tão bonito que valeu por 2. Foi um baita golaço, de fato. Valeu por 2. Então, já também é uma vantagem. Então, e outra, tem mais de 27 mil torcedores já no Couto Pereira. Então, o apoio da torcida é o que não vai faltar ali nesse momento. A pressão em cima do Remo também não vai faltar. Então, acho que tem tudo para o Curitiba fazer um bom jogo contra o Remo e fazer um bom jogo para o Mozart. É aquilo que a gente já comentou, 1-0 e tá bom, né? Ou às vezes um empate em 1-1, tá tranquilo, é bom jogo também para ele. Depois, aproveitar esse bom momento fora de casa contra um Operário que ainda está se organizando, e aí tem Ferroviária e o Goiás. Então, garantindo desses 3 jogos antes de enfrentar o líder Goiás, uns 6, 7 pontos, perfeito. Porque daí contra o Goiás é quando vai decidir tudo para saber se vai continuar como líder ou se vai rolar um empate contra o Goiás e ainda mantém a liderança, mas dá um respiro, dá uma chance para o time goiano. E aí que eu te pergunto, Matheus, já que eu comecei dizendo que a gente não ia falar, eu termino falando. Como é que encaixa esse time do Curitiba? Tá todo mundo com a mesma visão de que o João Almeida tem que jogar. É a tua visão também? Sim. Eu fui um dos primeiros a defender o João Almeida. Eu acho que
Ele teve a infelicidade, né? Vamos dizer assim, de ele ficar de fora por um tempo, acho que lá no início do ano, por conta de... O pessoal se lesionou, ele estreou, fez uma sequência boa. Aí, depois disso, eu acho que ele fica fora alguns jogos e aí todo mundo começa a jogar bem, né? Se não falha a minha memória, eu acho que é isso. Ele machucou, né? Não machucou também, né? Isso. Então, ele machuca e aí todo mundo se encaixa. O zagueiro vira lateral, o meio-campo vem jogar na lateral e dá certo, e ele foi ficando. Mas eu sempre vi muito potencial nele. E quando ele entra no jogo contra a Chape, e ele só entra porque já não tinha mais não tinha outro cara para colocar, ele entra bem, né? Dentro das suas características, o Coxa atacando bastante, ele também tinha que se preocupar bastante com o Mailton nas costas dele, mas ele vai ao ataque, ele faz boas jogadas. E aí eu falei, para mim, ele tem que ser um moleque. Por que ele tem que ser um moleque? Porque senão o Mozart acaba perdendo, vai perder o garoto, vai queimar o menino. Porque aí ele já preferia até então o volante, ele já preferia o zagueiro jogando de lateral, ele já preferia improvisar outro, e aí o menino tá ali fazendo o quê? Então, foi bem jogo passado, fez uma grande partida contra o Novo Horizontino. Era uma preocupação, porque ele é mais ofensivo do que defensivo, mas ele conseguiu controlar muito bem isso. E, cara, o jogo contra o Remo também tem a preocupação defensiva, mas a gente imagina que o Coritiba vai ter mais posse de bola, que o Remo vai jogar em bloco baixo, que o Remo vai ser a equipe que vai tentar defender mais. Então tem que ser ele, cara. Tem que ser ele. Eu acho que tem tudo para ser mais uma grande revelação do Coritiba, e eu confio muito nele. Desde quando eu vi jogar pela primeira vez, eu sempre confiei no garoto. O Mozart teve as suas preferências, mas acho que agora é o momento dele e ele vai jogar. Quem eu acho que vai perder a posição ali, no caso dos zagueiros, é o Kozer, né? Que também é um jogador que demonstrou tranquilidade quando foi necessário. Mas Jaci e o Maicon não tem como. Assim, acho que eles não perderam jogos juntos. Eu sei que o Maicon não perdeu, né? Ainda na Série B. O Jaci encaixou como maluco. Parece que ele joga no Coxa faz 10 anos. Então, assim, eu acho que mesmo bem quem vai acabar sentando no banco por algum momento é o Kozer, que também pode ser improvisado como lateral em algum momento. Mas na esquerda, para mim, vai o João. E agora, já que você falou que é a vez do João, agora é a vez dela. Seu eu, Cetra! Ela. Isso. Com calma aí, bonito, tranquilo. Olha aí. Tá aí, ela. A zebrinha está presente. Vamos para mais um teste. E, senhores, olha. Teste com jogos difíceis nessa rodada. Mas vamos começar com Coritiba e Remo, Carlos Bório. Coxa. Matheus? Coxa. João? Coritiba. Ricardo? Coritiba. Ouvido. Pensou, hein? Eu? Pensou aí, Ricardo? Não, foi Pensou Curitiba. aí. Acho que falhou aí. Curitiba. Entendi. Fez aquela paradinha do pênalti. Sim. Meteu o Sabino ali, meteu o Sabino. Deu um pulinho. Mas eu também vou de Coritiba. Agora, o outro jogo, Ricardo. CRB e Atlético. Ai, hein? Esse aí... Eu vou gastar um empate. Eu vou de empate também, João. Fora de casa, eu vou manter minha teoria. Atlético. Olha aí, ó. Matheus. CRB. Bório. Eu também vou de CRB. Temos aí estamos todos divididos. Outro jogo entre paraense e paranaense, Matheus, é Paysandu e Operário na Curuzu. Paysandu começou a apelar. Começou a apelar. Cara. Paysandu. O Operário, Ricardo, ele tá sofrendo com o mesmo problema do ano passado, né? Ataque. Sim, só que o problema é que o ataque e a defesa vem tomando gols em lances bobos, né?
É esse que é o problema. Ano passado o Operário ainda se manteve na briga pelo G4 porque a defesa compensava a falta de eficiência lá na frente. Esse ano o Operário toma gol quase todos os jogos. Contra o Avaí foi uma exceção, mas também ficou no 0-0. Então, por esses motivos, embora o Paysandu venha de 2 derrotas, eu acho que dá Paysandu. Eu também acho que vai dar Paysandu. Bora. Eu vou gastar o primeiro empate. João? O Paysandu é o pior mandante da Série B, dito isso, Operário. Olha aí, ó. Olha, o cara que tem informação é outro patamar. É outro patamar. Vamos lá. Agora, um jogo que não é dos nossos, mas vale muito para os nossos, porque pode ajudar o Curitiba, segura adversário se rolar um empate, e se rolar um empate também ajuda o Atlético, João Matheus. Criciúma e Novo Horizontino. Criciúma. Olha, eu gostaria muito que desse empate, mas eu acho que vai dar Criciúma, Ricardo. Vai dar Tigre. Mas é o Criciúma. Antes que vocês... Era só para vocês darem aquele vídeo na cabeça. Eu falei, ué, Criciúma. Tubos e conexões? Anuncia aqui. Pois é. Vai lá, bora. Eu acho que vai dar Novo Horizontino. E aí, você, Matheus? Vamos de empate, então? É o resultado que é bom, né? Olha, alguém jogou com o futebol paranaense aí. Só jogando pro universo, acho que o Novo Horizontino vai repetir a campanha dos últimos anos de acabar o primeiro turno em terceiro e não subir para a Série A. Não subir, no final das contas. Não, mas isso é a base, né, do nosso querido Paysandu, né? Isso é a base do nosso querido, Novo Horizontino. Não. Vamos lá agora para a Série C. Você vê como é que são as coisas, hein? O Maringá agora pode olhar para cima em vez de olhar para baixo, Ricardo. Itabaiana e Maringá. Pois é, mas se o Itabaiana ganha, iguala o Maringá e passa pelo número de vitórias. E aí o Maringá volta a flertar com o rebaixamento. Mas vou dar um voto de confiança e vou apostar no Maringá. Então, vamos lá, Bório. Difícil, hein? Mas eu também vou apostar no Maringá. Vamos lá, eu vou de Maringá também, João. Eu vou ficar com o Maringá, vou dar essa chance pro Maringá, até porque ele tá bem como mandante, será? Não sei, mas a gente vai descobrindo isso. Ô, Matheus, e aí? Cara, eu vou de Maringá, do professor Rodrigo Chip, o Klopp paranaense. Hã? Você já viu? Olha, procura ele aí, uma foto dele. Ele parece o Klopp. Eu trabalhei bastante tempo com ele. Eu digo que ele é um dos caras mais loucos que eu já conheci na minha vida. Mas ele também é um dos caras mais gente boas que eu conheci. É um maluco do bem. Mas, de fato, ele é completamente louco. Eu digo isso para você com total certeza. Ele é maluco da cabeça. Mas Um abraço, Klopp. É esse cara aqui. Nossa, porque... Não, você se favorecer um pouco. Mas ele, meu. Eu acho que assim, cara, o que o Klopp tá fazendo com o uniforme do Santos? Acho que você pegar ele e o Klopp, colocar os dois assim atrás, tem fotos que parecem mais. Nessa hora eu perco o Klopp. É um negócio impressionante. Se não abrir a boca, você não sabe quem é quem. Exato. Esse aí é o Roboclop, né? Porque teve que colocar toda a o Klopp. É o Robocop. Eu vou pegar esse corte e eu vou mandar para ele. E aí, se colocar ele e o Klopp, os dois atrás de um muro, a 2 quilômetros de distância, e fizer a 5 olhos, idêntico. Aí, é o fundo branco do olho. Que se alguém dizer, de longe não parece, de perto parece que está de longe. Exato. Mas só para trazer a informação aqui, o Itabaiana é o terceiro melhor mandante da Série C e o Maringá é o 11º melhor visitante. Então ele é o 10º pior visitante. Todo mundo já apostou, né? Sim. Então vamos aqui já em mais um momento de lembrança. Já que vocês falaram da propaganda,
saibam que isso já aconteceu. Escutem essa história narrada aqui pelo Maurício Menezes, um dia num programa do Jô, há anos e anos atrás. Essa outra é o repórter de campo, né? Ele fica ali atrás do gol. Aí toda a informação tem que citar o patrocinador, né? E o patrocínio era Tubos e Conexões Tigre. Então o cara fala, mas informando, Tubos e Conexões Tigre, Tubos e Conexões. Chega uma hora que erra, né? Um dia que errou, olha só. E o juiz anulou a cobrança, informando Tigres e Conexões Tubos. Olha aí. Tigres e Conexões Tubo. Meus amigos, Tigres e Conexões Tubo. O nome disso aí é TDAH, rapaziada. Então Hoje em vai, dia João. né? Na época não hoje- existia. Naquele tempo era demissão, não. O Londrina e Anápolis, João. Londrina e Anápolis é o Tubarão. O Tubarão tá papando todo mundo e vai papar mais um. O Londrina subiu de posição, né, Ricardo? Subiu, venceu o Brusque fora de casa na última rodada. Se eu não me engano, está classificado já para o mata-mata. Tá. Então, é porque eu não vi o resultado do final da rodada, mas estava com o pé já, então agora matematicamente, agora ele pode, entre aspas, dar ao luxo de escolher os adversários, né? Porque tem que lembrar que a Série C, os 8 primeiros colocados são divididos em 2 grupos, num grupo primeiro, quarto, quinto e oitavo, em outro grupo, segundo, terceiro, sexto e sétimo. Mas Londrina, para mim, pelo bom momento, pela fase que está, não vai desperdiçar a chance de vencer mais uma vez em casa. Então, para mim, é Tubarão. Eu também vou de Londrina e o Londrina tem tudo para ficar em terceiro ou em segundo. Hoje o Londrina é o quarto, mas tem tudo, até porque a Ponte vai jogar, assim como o Atlético, a Ponte vai jogar em Maceió com o CSA, Bório, e acho que o CSA vai dar um pega na Ponte e aí o Londrina vencendo passa. Eu também vou de Londrina, Bório. Londrina. Ricardo? Não, falei Londrina. Você já foi na Londrina, isso. Então falta só você, Matheus. Londrina também. Muito bem. Gente, Série D, misto e Cianorte, o jogo lá em Cuiabá, o jogo de ida deu 1-1, Bório. Vamos apostar no Cianorte. Vamos lá, né? Vamos torcer, né? Vamos torcer. Eu vou de Cianorte também, Matheus. Empate e o Cianorte passa nos pênaltis. Então vai de empate. O segundo empate do Matheus. Ricardo? Eu vou na torcida do Cianorte. João? Sigo com o Leão. Muito bem. Todo mundo aqui confiando no Cianorte. Vamos aí para esse campeonato que o João não acompanha, Ricardo. Cruzeiro e Internacional. Cruzeiro. Sem dúvidas. Sem dúvidas? Sem dúvidas. Aliás, olho nos dicas do Cartola, vai entender o porquê. Inclusive a capa do vídeo, inclusive, é Cruzeiro. Inclusive, tá no card aqui na descrição do. Não tá no card, mas tá no. Como é que é? Tá na timeline. Tá na timeline. É o vídeo mais recente depois desse. É fácil de chegar nele. Matheus, e aí? Cruzeiro. Bório? Cruzeiro. João? Eu vou no Internacional, porque acho que depois da eliminação, isso eu já tenho até apostas, né? Só um abraço pro Matheus Sherman, que eu casei R$50 com ele. Mais que um o Matheus? Mais Vocês um vivem no Matheus. mundo dos Matheus, é isso? Você apostou R$50 no Internacional? Eu aposto. Não. Eu coloquei R$50 que o Internacional vai ser campeão brasileiro. Minha nossa. É isso. Ao final da temporada a gente vai ver essa situação acontecendo. Porque Cara eliminou do da céu. Libertadores. Não tem mais nada além do Brasileirão para se preocupar. É Inter na cabeça. É Internacional contra o Cruzeiro. Começa a caminhada nesse jogo. Louco é quem rasga dinheiro, diz, né? O PVC uma vez rasgou dinheiro no ar. Ao vivo. Ao vivo, né? Eu lembro disso. Eu o que o João tá fazendo. também. Mas ele pelo menos não rasgou a nota, né? Ainda. Até porque ele não ganha o salário que o PVC ganhava no Sport TV. Bório, São Paulo e Atlético Mineiro. São Paulo e Atlético Mineiro. Vou gastar meu segundo empate. Bório vai no empate. Eu vou de São Paulo, Ricardo. Vou de São Paulo também, fácil. Atlético. Porque assim, o Cruzeiro tá brigando lá em cima. E não jogou no meio de semana, então pode-se dar o luxo de jogar com força máxima, mesmo tendo o clássico no meio de semana pela Copa do Brasil.
O Atlético Mineiro jogou pela Copa Sul-Americana, jogo difícil. E o Atlético Mineiro não está brigando lá em cima. Vai ter que poupar os caras contra o São Paulo, porque é fora de casa. Então, assim, para mim, o Atlético Mineiro vai bem desfocado para esse jogo contra o São Paulo. Tá. Matheus? São Paulo. João? Depois da análise do Ricardo, não tem nem como eu escolher o Atlético Mineiro ou o de São Paulo. Aí fica fácil. Então, João, sem facilidades. Palmeiras e Sport. Pô, teve uma molezinha também, hein? Nossa, é molezinha mais ou menos, né? Um abraço pro Grêmio, que não ganhou do Sport. Mas eu já falei isso, eu não consigo apostar contra o Sport, porque senão vai ser cobrado no Twitter, vai ter muitas donzelas brigando comigo. Então, dito isso, eu vou facilitar para os palmeirenses e vai ser empate. Muito bem. Nossa. Então, vai dar empate. Palmeiras, né, Ricardo? Palmeiras, não tem nem dúvida. Ainda mais que não tem Copa do Brasil, né? Glório. Palmeiras. Matheus? Palmeiras. Palmeiras, né? Só detalhe, tá? O Sport não perde a 5 jogos. Só ganhou um, né? Não, a estatística não perde a 5 jogos. Ajuda. Isso aí é uma informação que ajuda o Matheus, na verdade. O Matheus, então, ajuda o João Matheus, perdão. Flamengo e Vitória, Matheus Afonso. Flamengo. Bório? Flamengo. João? Flamengo. Pensou, hein? Não, eu ia na brincadeira do empate aqui, mas é que eu lembrei que esses dias atrás eu vi um vídeo que mostra que o Flamengo tem 3 times dentro do Flamengo, então meio difícil. Eles podem escolher qual time vai jogar e falar, beleza, esse vai ganhar. Inclusive foi constrangedor na quarta-feira, né, Ricardo? Foi. Assim, não tem nem como. O Flamengo só não vai ser campeão brasileiro se não quiser, né? Convenhamos que nos últimos anos o Flamengo foi tropeçando, mas chegou numa fase agora que ele só não é campeão se ele não quiser. E aí passa muito que não pode não ganhar do Vitória no Maracanã. Para mim, menos de 3-0 não dá para o Flamengo sair feliz do campo. E espero que seja 3 gols do Samuel Lino. Outra dica do Cartola de graça para vocês. O homem tá hoje o homem tá aqui, tá. Vamos lá, também vou de Flamengo. O Bório também apostou, todo mundo vai de Flamengo, né? Ninguém é maluco também, né? Bório, vamos para Premier League? Manchester City e Tottenham. Eu vou gastar meu último empate. Tá certo. Olha, eu vou com o Bório nessa. Eu acho que eu vou perder, mas eu vou com o Bório nessa. Eu vou de empate também, Matheus. Deixa eu só ver aqui. Não, porque o Tottenham... O Richardson começou voando, hein? City Tottenham. Não, eu vou City do Guardiola. Vai lá, João Matheus. Tottenham Hotspur. Puta miséria. Pensei que tinha tido algum problema. Ricardo. Eu vou de City também. Vai de City também, tá certo então. Então comece aí, Ricardo, para terminar. Já que é para ser no accent, Newcastle e Liverpool. Vou gastar um empate. Comecei com empate. Não, comecei com vitória, mas vou com empate. Eu vou de Newcastle, João Matheus. Nesse eu vou de empate. Nesse você vai de empate. Matheus? Empate também. É um perigo quando a gente vai com o mesmo palpite do João, né? Dá medo bastante. Mas aí são vocês indo ou eu indo com o mesmo palpite de vocês? Não. Aí só o tempo de igual, eu já sei que eu vou errar. Aí, eu vou de Liverpool. Vai de Liverpool, muito bem. Olha só, gente. Na semana passada, a gente teve só 3 aqui ao vivo, né? Ao vivo gravado, né? Esse programa é ao vivo gravado. Nesse momento são 10h10 da manhã dessa sexta-feira que você está vendo o programa. O Matheus, ele conseguiu esquecer de apostar em um jogo. Tá. Desculpa. Né? Então... Só o jogo óbvio, né? Não, e ele só não apostou no jogo do Real Madrid, né? Aquele que era o mais fácil, né? Ok, tudo bem. Tão fácil. Foi 1-0 pro Real Madrid no sufoco. Tudo bem. Só que, não só isso, o Matheus foi muito mal. O Matheus só fez 2 pontos. Caraca. Meu Deus. Eu e o João Matheus fizemos 4 pontos.
O Ricardo fez 7 pontos e o vitorioso da rodada passada foi o Bório, que fez 8 pontos. E recuperando-se aí, Carlos Bório. Nessa vez, vocês vão entender por que eu vou inverter a ordem e vou começar pela liderança. Temos disputa na liderança. Olha. 25. O Matheus tem 139 pontos e o Ricardo chegou. O Ricardo tirou quantos pontos? 7 pontos nas últimas 2 rodadas, então agora está com 136. A diferença do Ricardo para o Matheus é de apenas 3 pontos. Meu Deus. Eu estou ali isolado em terceiro com 125. O Bório tem 119, vem se aproximando. E o João Matheus, com os 4 pontos dessa semana, atingiu a marca de 100 pontos. Eu vou errar daqui para frente eu vou errar todos para ficar zerado no 100. Só que não vai dar porque eu já acertei, vai ficar em 110, porque né, já temos aqui 10 palpites que eu acertei hoje. O João é o cavalinho fantástico que vem isolado assim, né? Lá atrás, depois todo mundo brigando pela briga com o João. A quem você dedica, João, esses 100 pontos? Eu dedico esses 100 pontos a toda a audiência maravilhosa aqui do canal, que fez o recorde de audiência na semana passada e que vai fazer recorde de audiência agora também. Mas não adianta só assistir. Se você está assistindo e aqui embaixo está inscrito, inscreva-se, clica. Não vai custar nada, você não vai pagar nada para a gente, você não vai pagar nada para o YouTube, você não vai pagar, você só vai ajudar o canal, tá? Então, ó, se aqui embaixo está escrito inscreva-se, clica, ativa sininho, curte, comenta, compartilha, faz o que você quiser. Então, ó, os 100 pontos que eu fiz é justamente para isso. Olha, me surpreendeu, viu? Não, foi bonito. Depois disso, acabou, né? Garantiu o aumento. Semana passada foi recorde de audiência? Sim. Sem o João no vídeo? Não, vai dar recorde de audiência semana que vem, porque semana que vem eu tô de volta na faculdade, né? Então... Aí que eu queria chegar, né? Mas eu estou na faculdade com o notebook, então a gente pode meio que no meio da aula aparecer, fazer momentos, apenas momentos. Se eu sou você, eu escrevo, eu faço um papel escrito 1, um papel escrito X e um papel escrito 2, para que na hora da loteria você vá mostrando. Perfeito. Perfeito. E eu até posso... coluna 1, coluna 2 ou coluna do meio. Até posso pedir para a professora ali ver se ela confirma no palpite ou não. Aí o cara não sabe fazer a matéria de novo, né? Tchau, gente, antes que piore. Tchau.